pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Hideout do Masasumi Kakizaki, que foi uma leitura indicada pelo Bruno Proença. Muito obrigado pela indicação, Bruno, gostei bastante dessa leitura. E este daqui é não apenas o primeiro mangá que eu vou conversar aqui com vocês na história deste canal, mas é também o primeiro mangá que eu li depois de mais de 10 anos sem ler nada deste gênero. Há alguns meses, há 2 meses ou 3 meses, ou uma coisa do tipo, o Bruno me mandou um e-mail em que ele me indicava uma série de HQs e lá no fim do e-mail me perguntava se ele podia me indicar também alguns mangás. E eu, evidentemente, eu falei, não, você pode indicar sim, mas eu avisei pra ele que eu parei de ler mangás há bastante tempo, porque eu comecei a me cansar profundamente daquela história de que você tinha um mangá com uma circunvolução gigantesca que levava para lugar nenhum. Sabe aqueles mangás que tem 200 e tantos milhões de volumes e daí você lê e aquilo tudo, parece que todo volume é o mesmo volume contado de maneiras diferentes? Pois é, isso começou a me estressar profundamente. Então, justamente por conta disso, eu acabei deixando de lado este tipo de leitura. E daí, então, por conta disso, o Bruno ele acabou me indicando mangás que tem poucos volumes, até, sei lá, 20, 30 volumes. Ou então, mangás de um único volume, como é o caso aqui de Hideout, que foi publicado pela primeira vez em 2010 no Japão e em 2014 aqui no Brasil pela Panini. Hideout é então um mangá de terror psicológico que vai ser composto aqui por 8 capítulos mais um epílogo e que estabelece diálogos com uma série de elementos que a gente associa em um primeiro momento ao mundo e à cultura ocidental, como é o caso que fica explícito desde a nota do autor aqui, do Stephen King. Tanto por conta do ambiente, do modo como o autor aqui vai conduzir nessa história, mas também principalmente porque a gente tem aqui um personagem que é o narrador, que também é escritor. Então isso de certo modo já nos faz lembrar lá do Iluminado e de vários outros textos do Stephen King, também lá do Misery, blá blá blá. Muito bem, mas eu também me lembrei bastante aqui de textos como O Coração Denunciador do Edgar Allan Poe. Eu me lembrei bastante aqui daquele conto da Lígia Fagundes Telles chamado Venha Ver o Pôr do Sol, que conta a história de um rapaz que leva a ex-namorada para o cemitério, enfim. Me lembrei bastante aqui de alguns filmes do cinema gore, que eu não sei se eu já falei para vocês, mas esse cinema que traz esses filmes com uma violência explícita e extrema me agradam muito. Então me lembrei bastante desse tipo de filme conforme eu fui lendo aqui as páginas deste mangá. Então veja que eu gostei bastante dele por todas essas comparações que eu estou fazendo. De maneira um pouco menos explícita ou menos evidente, eu me lembrei aqui também durante essa minha leitura de coisas como, por exemplo, O Crime e Castigo do Dostoiévski, principalmente quando eu comecei a pensar nessa motivação desse personagem narrador aqui, para quem, uma vez que a mulher representa um empecilho para que ele possa ter uma vida normal, basta que ele a mate porque ele é uma pessoa superior a ela, esse tipo de coisa. Então tudo isso me lembrou bastante da filosofia lá do Raskolnikov. E me lembrei, principalmente considerando o final deste mangá aqui, eu me lembrei bastante da alegoria da caverna do Platão. Então se você aí é uma pessoa que conhece a alegoria da caverna, eu sugiro que você entre em contato aqui com Hideout, porque me parece que o final, não tanto porque a história que se passa numa caverna, mas também por conta dos efeitos que esse ambiente causa na mentalidade aqui desse personagem central, isso tudo acabou me lembrando lá da caverna do Platão também. Então, como eu falei para vocês, trata-se aqui de um terror psicológico e que não vai se utilizar de subterfúgios sobrenaturais para poder justificar aquilo que está sendo narrado. Muito pelo contrário, o ser humano aqui ele é descrito como o pior monstro que pode existir, porque nós temos aqui então a história de um escritor que está com dificuldades no trabalho e que acaba indo viajar com a esposa na tentativa de recomeçarem ali a vida depois de um evento muito traumático que eles passaram enquanto família. E você vai ter que ler um mangá para poder saber que evento foi esse. Porém, essa esposa desse sujeito é uma pessoa totalmente amarga e nada aberta a esse recomeço que esse marido está tentando propor ali. E justamente por conta disso, essa esposa, ela insiste em relembrar a todo momento todos aqueles eventos traumáticos que esse casal acabou vivendo no passado. Então, justamente por conta disso, conforme esse mangá vai avançando, a gente começa a perceber que esse recomeço que o marido estava tentando conseguir ali com essa viagem, esse era um recomeço que ele não incluía
a mulher, se é que você me entende. Então, justamente por conta disso, como essa esposa representa ali para esse sujeito um estorvo que o impede de seguir normalmente com a própria vida, esse marido então decide que o melhor a fazer é matá-la, e justamente por conta disso ele acabou levando ela ali naquela viagem para aquele lugar em específico. Porém, os planos desse sujeito acabam não dando muito certo quando ele e a mulher, durante ali essa tentativa de homicídio, acabam indo parar em uma caverna onde encontram uma mulher que está presa ali, um menino muito sinistro, diga-se de passagem, que está procurando pela mãe, e um homem completamente desfigurado e que aparentemente mantém as outras pessoas ali como reféns. E daí você vai ter que ler o mangá para poder saber quais são as motivações desse sujeito ao manter aquelas pessoas ali presas. Tudo isso nos é contado por meio de duas linhas narrativas que vão aos poucos se aproximando à medida em que o mangá avança. Então, em uma dessas linhas narrativas, você tem a história do passado desses dois personagens, da vida conjugal que eles levavam antes do evento traumático, quando os dois eles ainda formavam ali uma família feliz. E uma coisa muito interessante, pensando nessa divisão narrativa e nessa divisão temporal proposta aqui pelo autor, é muito interessante porque quando você tem essa linha narrativa do passado, o traço dos desenhos aqui é um traço muito mais leve, com contornos muito melhor definidos, esse tipo de coisa. Então é uma leveza quando a gente pensa nessa ideia do passado desses personagens. Por outro lado, você tem a segunda linha narrativa que vai tratar do presente então desses personagens e que vai abrigar toda a trama central do mangá. Nessa trama central, então, vão predominar ali alguns traços mais fortes nesses desenhos, cada vez mais distorcidos e que vão, aos poucos, apagando os contornos que separam as personagens do ambiente em que elas estão. Essa distorção dos traços e mesmo esse apagamento dos contornos das personagens são muito importantes para poder encaminhar o texto para a conclusão, em que a gente pode pensar nessa caverna como sendo uma alegoria ali para os desejos ou para a mente desse próprio sujeito, pelo menos segundo a minha leitura. E foi por conta disso que eu comecei a pensar, por exemplo, na tal da caverna do Platão lá, pensando nessa ideia desse lugar como um lugar que mantém esse sujeito no alheamento. E daí você vai ter que ler o mangá para poder saber por que eu estou fazendo essa conexão. Enfim, e pensando ainda nos traços aqui deste autor, eles também ajudam a compor não apenas o espaço em que acontecem essas ações aqui, né, em que se desenvolvem essas ações, que é um espaço predominantemente escuro, noturno e sombrio, mas também ajudam a compor toda a ambientação proposta pelo mangá, que é uma ambientação extremamente claustrofóbica, uma ambientação extremamente opressiva. Ler isso daqui me lembrou muito daqueles pesadelos que a gente tem de vez em quando, que você tenta sair daquele lugar, mas você não consegue, sabe? Não sei se você já teve um pesadelo desse tipo assim, e você acorda até com falta de ar. Pois é essa impressão que eu tive ao ler aqui este mangá, essa ideia de ser um pesadelo muito bem contado e muito bem representado, e isso fica evidente principalmente por conta dos desenhos aqui que vão compondo essa narrativa. Então, no fim das contas, me parece que esse mangá ele deixa ao leitor duas grandes perguntas, que são: o que você é capaz de fazer para conseguir aquilo que você quer, e no que é que você está disposto a se transformar para poder alcançar os seus objetivos. E daí você vai ter que ler o mangá para saber por que eu achei, por que essas duas perguntas ficaram na minha cabeça ao longo dessa leitura. Vou deixar lá embaixo o link para um site em que se encontra o mangá todo digitalizado, bonitinho em PDF, porque né, nós aqui somos pessoas que sabemos que não é todo mundo que pode comprar um mangá de R$17,90. Então, caso você se enquadre nesse grupo, eu sugiro que você veja o site lá para poder entrar em contato com esta coisa maravilhosa aqui. Enfim, para poder encerrar esse vídeo, então, eu vou deixar aqui algumas imagens do mangá como um todo. Eu vou tentar tirar ali alguns diálogos quando forem diálogos que de certo modo vão dar algum spoiler ali da leitura. Então, para você poder ver as imagens sem saber o que está por trás delas, certo?
É isso, então sugiro aqui fortemente a leitura deste mangá, tanto para você aí que gosta de mangás, quanto para você aí que gosta de histórias de terror, enfim. Certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.